Joseph Stalin, líder da União Soviética. Joseph Stalin nasceu em 18 de dezembro de 1878, em Gori, Geórgia, no Império Russo, em uma família pobre. Aos 7 anos, ele contraiu varíola, que deixou cicatrizes em seu rosto. A mãe de Joseph era uma devota cristã ortodoxa russa e queria que ele se tornasse um padre. Em 1895, ela o enviou para estudar em Tiflis, a capital da Geórgia. Entretanto, após se unir a uma organização secreta que almejava a independência da Geórgia da Rússia, ele passou a ler as obras de Karl Marx e Vladimir Lenin. Em 1901, ele entrou no Partido Trabalhista Social Democrata e organizou protestos e greves contra o cesarismo. Um ano depois, ele foi preso por coordenar uma greve e enviado à prisão. Stalin se juntou ao Partido Bolchevique e usou a guerra de guerrilha durante a Revolução Russa de 1905. Ele impressionou o líder do partido, Vladimir Lenin, por sua habilidade em organizar reuniões e greves e suas técnicas implacáveis de arrecadar dinheiro para o partido através de sequestros e roubos. Em 1907, ele vendeu 250 mil rublos de um assalto a banco em Tiflis para financiar a causa. Por volta dessa época, ele adotou o nome Stalin, que significa aço em russo, ou homem de aço. Durante a Revolução Russa, em 1917, Stalin dirigiu o jornal bolchevique Pravda. Em outubro, a revolução terminou com os bolcheviques no poder. Houve então uma guerra civil vencida pelos bolcheviques. Em 1922, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. E ele manipulou seu papel de forma que ele estava em uma posição poderosa. Lenin morreu em 1924 e assumiu-se que Leon Trotsky seria o próximo líder, mas Stalin faria de tudo para que isso não acontecesse. Ele removeu Trotsky e outras ameaças à sua futura liderança do Comitê Central e os exilou. Stalin acabou se tornando o ditador de fato da União Soviética. No fim dos anos 1920, Stalin almejava modernizar e industrializar a União Soviética rapidamente. Ele desenvolveu 3 planos quinquenais entre 1928 e 1938. Produção de carvão, óleo, aço e eletricidade. A produção aumentou muito, mas os trabalhadores que não alcançaram as metas ambiciosas foram executados ou enviados para os gulags. Ele também introduziu a coletivização para aumentar a produção de alimentos, apreendendo terras dos camponeses e reorganizando-as em fazendas coletivas. Como resultado, foi causada uma fome em massa e milhões morreram, mas Stalin considerou isso um mal necessário para atingir as metas de seus planos quinquenais e transformar a União Soviética. À medida que Stalin criou um culto à personalidade através da cultura, sua paranoia aumentou. Todos tinham que elogiá-lo e seu retrato estava em todos os lugares, de escolas a fábricas. Em 1934, Stalin mandou matar o membro do partido Sergei Kirov por causa da ameaça ao seu poder. Nos anos 30, Stalin purgou membros do Partido Comunista e executou 81 dos 103 generais e almirantes do Exército Vermelho. 20 milhões de cidadãos da União Soviética foram enviados para os gulags ou executados. Em 1939, Stalin fez um acordo com Adolf Hitler e a Alemanha nazista. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, o Exército Vermelho estava despreparado e sofreu perdas massivas, agravadas pelos expurgos de Stalin a oficiais talentosos durante os anos 30. Stalin se recusou a deixar Moscou durante o avanço das forças alemãs para o leste. Em 1942, o Exército Vermelho em Stalingrado recebeu ordens de defender a cidade a todo custo contra as forças alemãs, pois ela levava o nome de Stalin. Este foi o ponto de virada para repelir os nazistas. Logo, o Exército Vermelho libertava a Europa Oriental até Berlim. As conferências de Yalta e Potsdam, em 1945, entre a União Soviética, Estados Unidos e Grã-Bretanha, foram tensas. O uso da bomba atômica pelos aliados dispensou a ajuda da União Soviética para derrotar o Japão.
Stalin se sentiu traído e, com a rivalidade entre capitalismo e comunismo reacendida, ficou mais desconfiado e paranoico em relação ao Ocidente. A Guerra Fria havia começado. Berlim Oriental e a Europa Oriental, ocupados pelas forças soviéticas, tornaram-se estados satélites, formando uma barreira entre a União Soviética e os ex-aliados de Stalin. No início dos anos 1950, com sua saúde se deteriorando e após uma tentativa de assassinato, a paranoia de Stalin aumentou até para os médicos que cuidavam dele, os quais ele torturou até confessar em envenenamento. Ele também ordenou ao chefe da polícia secreta, Lavrenti Beria, que investigasse uma nova purga do Partido Comunista, deixando os membros do Politburo temerosos por suas vidas. Antes que isso ocorresse, Stalin morreu de um derrame em 5 de março de 1953. Em seu funeral, grandes multidões se reuniram para homenageá-lo e 500 pessoas foram esmagadas devido ao avanço das pessoas. Após uma luta pelo poder sobre quem seria o próximo líder da União Soviética a partir do círculo interno, Nikita Khrushchev sucedeu Stalin. Apesar de stalinista, ele denunciou o ditador e reformou as políticas de terror e medo de Stalin num processo de desestalinização. Gulags, a União Soviética. Os gulags eram campos de trabalho forçado na União Soviética, criados sob Vladimir Lenin após a Revolução Russa, mas ficaram famosos durante a era Stalin. Prisioneiros chegavam em grande número aos gulags durante a coletivização da agricultura soviética de 1929 a 1932, no auge das purgas de Stalin no final dos anos 30 e após a Segunda Guerra Mundial. Kulaks, criminosos, prisioneiros do eixo, dissidentes, presos políticos e religiosos e inocentes foram enviados aos gulags por serem considerados ameaças ao regime stalinista. A maioria dos gulags se localizava na fria e amarga selva siberiana. Os campos eram cercados por arame farpado e cercas, com torres de guarda vigiando qualquer tentativa de fuga. Além do frio, doenças, fome e violência eram ocorrências comuns e diárias. A superlotação era um grande problema nos campos, com alojamentos apertados, infestados de piolhos e mal aquecidos. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar, como cortar madeira, minerar ou construir projetos industriais. A recusa poderia resultar em inanição ou execução. Alguns prisioneiros, recebendo melhores rações, também foram selecionados para relatar o comportamento dos colegas de cela como informantes. Os prisioneiros que se comportavam mal eram colocados pelos guardas em celas de isolamento extremamente frias e úmidas, recebendo rações a cada poucos dias. As chances de sobrevivência eram baixas. Milhões de soviéticos foram enviados aos gulags por se oporem ao governo linha dura de Stalin em um período de paranoia. Após a morte de Stalin em 1953, os gulags se tornaram menos severos e muitos prisioneiros foram libertados, reduzindo seu tamanho, mas o sistema existiria até a era Gorbachev. No Estado Livre do Congo, sob Leopoldo II, as horríveis atrocidades que ocorreram no Estado Livre do Congo são frequentemente comparadas ao Holocausto, com o rei Leopoldo II da Bélgica sendo comparado ao líder nazista Adolf Hitler. Entre 1885 e 1908, Leopoldo II governou pessoalmente o Congo na África subsaariana, que era em grande parte inexplorado, com apenas as áreas costeiras reivindicadas por outros países europeus. Ele o nomeou Estado Livre do Congo, o que é bastante irônico quando você percebe o que aconteceu lá. A população local estava longe de ser livre. Para adquirir o Congo, em 1879 o rei enviou Henry Morton Stanley para fazer o levantamento da área da bacia do rio Congo. Ele era um jornalista e explorador que, como rei, via grandes possibilidades econômicas na África. Sob o disfarce da empresa do rei, que, ironicamente, era dedicada ao livre comércio e à supressão do comércio de escravos, ele estabeleceu postos de comércio ao longo do rio navegável, juntamente com postos militares fortificados,
construiu estradas e pontes e fez tratados com mais de 500 chefes congoleses. Em troca de colocarem suas marcas nos misteriosos pedaços de papel, os chefes aceitaram sem saber a bandeira da Associação do Congo e receberam apenas bugigangas baratas, sacos de sal e pedaços de pano como recompensa. O rei encontrou o momento político ideal para adquirir o Congo durante a Conferência de Berlim de 1884 a 1885. A essa altura, muitos exploradores estavam indo para a África para reivindicar vastas áreas de terra em nome de seu próprio país, e isso ficou conhecido como a Corrida pela África, e estava levando à divisão do continente pelas grandes potências. Usando uma diplomacia habilidosa, Leopoldo garantiu a bacia do rio Congo para si e renomeou o território como Estado Livre do Congo. Agora ele era o governante absoluto de uma área que era quase 80 vezes o tamanho da Bélgica. Além disso, ele se encontrava no momento tecnológico certo. Para consolidar seu domínio sobre o Congo, ele precisava das ferramentas certas. Essas ferramentas, antes indisponíveis para os colonos, provaram-se cruciais atualmente. Com essas ferramentas, alguns milhares de homens conseguiram dominar a terra que abrigava 20 milhões de africanos. A primeira dessas ferramentas modernas era a arma. As primitivas armas de carregar pelo cano foram substituídas pelos novos rifles de carregamento pela culatra, como o Albini, e se os congoleses quisessem resistir, só poderiam obter as antigas armas, além do tradicional arco e flecha e da lança. Os rifles de carregamento pela culatra eram muito superiores. Eles disparavam mais longe, com maior precisão, e usavam cartuchos de latão à prova d'água de carregamento rápido. Além disso, disparar armas na chuva não seria mais um problema como era ao usar pólvora. Em segundo lugar, o conhecimento médico era igualmente crucial. Os europeus não estavam habituados ao clima tropical e suas doenças. Isso causou uma alta taxa de mortalidade para eles. Por volta de 1900, os europeus aprenderam que a quinina era uma defesa útil contra a malária. Doenças como malária e hematúria agora eram melhor compreendidas. Alguns pesquisadores também podiam tratar a febre amarela e outras doenças. Assim, as taxas de mortalidade reduziram muito. A ferramenta nova final e mais importante foi o barco a vapor com pás. Isso foi especialmente útil no caso da topografia incomum do Congo. Esses barcos a vapor foram capazes de tornar a longa viagem da Europa para a África mais fácil e rápida, o que significava que um cronograma de viagem fixo poderia ser mantido. Esses barcos transportaram os agentes de Leopoldo para a África. Embora Leopoldo tenha usado as atividades dos traficantes de escravos árabes para justificar seu envolvimento no Congo, ele ignorou completamente o fato de que a escravidão era proibida e ilegal. No final do século XIX, a invenção de John Boyd Dunlop em 1887 de câmaras de ar de borracha infláveis para bicicletas e a popularidade do automóvel aumentaram muito a demanda global por borracha. Portanto, esse boom da borracha tornou-se uma dádiva para o rei. Ele tinha muitas dívidas por causa dos investimentos no Congo e precisava torná-los lucrativos. Como colher borracha de uma árvore era mais rápido e fácil do que de uma videira, a produção e os lucros poderiam ser aumentados. Para maximizar a extração de borracha das seringueiras, ele criou uma política de trabalho que praticamente escravizava os nativos. Essa política é conhecida pelos críticos como o Sistema de Borracha Vermelha, referindo-se ao sangue africano derramado no período. Os métodos incluíam roubar o gado e os suprimentos de grãos dos nativos, atacá-los e depois tomar suas mulheres e crianças como reféns. Se o chefe do distrito apresentasse a cota exigida de borracha, as mulheres e crianças eram devolvidas às suas famílias. Eles tinham que pagar um par de cabras por eles. Se um homem se recusasse a trabalhar, isso poderia resultar na morte de sua esposa. Se um assentamento inteiro se recusasse a trabalhar para as empresas de borracha, um destacamento de soldados seria enviado para destruir a aldeia e matar quem não fugisse da área. Assim, os trabalhadores deveriam extrair borracha com gastos mínimos e em péssimas condições.
Os agentes de Leopoldo no Congo usaram trabalho forçado e escravo para cumprir as cotas estabelecidas. Em 1885, Leopoldo uniu formalmente seus agentes e mercenários sob o título de Force Publique. O objetivo deles era manter a lei e a ordem no Estado Livre do Congo. Esses homens armados impunham as cotas de borracha, portando armas modernas e chicotes. Este era um chicote de pele de hipopótamo usado para açoitar os nativos por delitos menores ou apenas para prazer sádico. Além das surras e sequestros, os soldados da Force Publique também cortavam as mãos direitas dos nativos como punição se eles se recusassem a trabalhar ou não cumprissem as cotas de trabalho impossíveis. Alguns sobreviveram a essa mutilação, mas muitos morreram, especialmente quando a gangrena se instalou e a ferida se infectou. Se soldados matassem um nativo, eram obrigados a cortar a mão direita da vítima para provar que não desperdiçaram munição, já que as balas eram importadas da Europa e caras. Os soldados frequentemente tentavam usar as balas para caçar animais selvagens por esporte ou para complementar suas rações escassas. Eles também tentariam acumular munição caso a ideia de um motim se manifestasse, para que estivessem preparados para isso. Se um aldeão decidisse fugir dos horrores e correr, então os soldados reuniriam toda a sua família e amputariam sistematicamente suas mãos ou pés. Mas não apenas as mãos, pois narizes e orelhas também eram cortados. Embora essas mutilações fossem realizadas principalmente em aldeões mortos, também ocorriam em pessoas vivas. Sobreviventes dos massacres relataram que fingiram estar mortos durante os ataques, permanecendo imóveis mesmo quando os soldados cortavam suas mãos, e só buscaram ajuda após a partida dos militares. Em certos casos, soldados reduziam seu tempo de serviço, trazendo mãos extras decepadas para apresentar aos comandantes europeus, mas isso só resultou em mais mutilações desnecessárias. As mãos se tornaram como uma moeda para os guardas, e às vezes eram o recurso que eles saíam para colher em vez de borracha. O capitão Leon Rom, soldado e principal administrador de uma estação comercial fortificada nas cataratas de Stanley, no Congo, supostamente usava as cabeças decepadas de pelo menos 21 congoleses como decoração nos canteiros em frente à sua casa. A prática de ter crânios em exibição não era particularmente incomum na sociedade da África Central naquela época. Outro incidente horrível relatado é que os soldados públicos forçados amarraram 10 aldeões dentro de uma rede de pesca, pesaram-na com pedras e os arrastaram para o rio para se afogarem. Diziam que o rei Leopoldo reprovava cortar as mãos, pois prejudicava o uso produtivo da mão de obra. Ele é relatado como gritando: "Corte todo o resto, mas não as mãos deles. A única coisa que eu preciso no Congo são mãos." O número exato de mortos não é conhecido. 4 fontes interligadas combinam a perda populacional total com tudo. Primeiramente, foi o genocídio em massa dos nativos, seguido de fome, exaustão e exposição. Depois havia as doenças. Algumas eram naturais, como o surto de doença do sono, causado pela picada da mosca de tsetse. Depois dos sintomas iniciais, como febre, dores de cabeça e nas articulações, a vítima alucina, entra em coma e morre. Algumas doenças foram introduzidas pelos europeus, como várias doenças venéreas e varíola. Por fim, ocorreu uma queda na taxa de natalidade relacionada a um declínio populacional. Edmund Dane Morrell, uma das figuras importantes que expôs as atrocidades ao mundo, disse que o Estado Livre do Congo consistia em 20 milhões de pessoas antes de o rei Leopoldo II entrar em cena. Mark Twain, um escritor proeminente que também condenou o que aconteceu no Congo, mencionou um número de 10 milhões de mortes, então aproximadamente metade da população foi exterminada durante esse período. O número exato de mortes resultantes das atrocidades de Leopoldo no Congo é desconhecido, mas certamente está na casa dos milhões. O grande salto adiante de 1958.
a 1962. Em 1949, o Partido Comunista da China emergiu vitorioso após uma guerra civil brutal e amarga. Seu líder, Mao Zedong, começou a transformar radicalmente a China, que apesar de ser um país vasto e altamente populoso, era politicamente fraco, muito tradicional e carente de indústria. Os comunistas iniciaram a modernização da China com o primeiro plano quinquenal em 1952, seguindo o modelo soviético de industrialização. Isso levou a um grande investimento na indústria pesada nas cidades para tentar aumentar a produção. O desafio era que, em um país onde 80% da população vivia no campo, não havia mão de obra suficiente na indústria pesada para permitir o crescimento desejado. Além disso, a taxa de produção de alimentos agrícolas não era alta o suficiente para permitir que a força de trabalho industrial se expandisse ainda mais e mantivesse os trabalhadores alimentados. Mao, portanto, voltou sua atenção para o campo. A China rural era extremamente tradicional, com a sociedade centrada na família e no respeito aos mais velhos. Os camponeses cultivavam a terra em pequenos grupos familiares, consumindo a maior parte da colheita e comercializando o excedente. Para Mao, buscando uma sociedade comunista onde todos trabalhavam para o Estado e uma nação que rivalizasse com os Estados Unidos e a União Soviética, era preciso mudar isso. A reforma agrária, onde as propriedades foram tiradas dos ricos proprietários de terras e redistribuídas aos camponeses, ocorreu logo após os comunistas chegarem ao poder. A coletivização, em que os camponeses perderam suas terras e começaram a trabalhar por salários em propriedades do Estado, também teve início. Mao acreditava que isso não era suficiente para expandir a produção agrícola e industrial e introduziu o segundo plano quinquenal em 1958. Isso ficaria conhecido como o Grande Salto Adiante. O modelo soviético de desenvolvimento foi rejeitado. Descentralizaram-se decisões agrícolas e políticas. A expertise técnica na burocracia estatal era agora desconfiada, priorizando-se a ideologia política. O plano visava fazer os trabalhadores do campo atuarem em plena capacidade. Isso permitiria um excedente agrícola, parte do qual poderia ser comprado à força pelo governo, para alimentar os trabalhadores industriais e expandir a produção nas cidades. O plano também visava organizar os trabalhadores rurais para contribuírem diretamente com a produção industrial. Para alcançar todos esses objetivos, foi ordenada a criação de comunas em larga escala. Em questão de meses, milhões de camponeses foram forçados a se unir em comunas de grande escala, com 20 mil pessoas ou mais. As comunas representaram o fim total das pequenas propriedades individuais, uma vez que os agricultores se tornaram responsáveis pelo desempenho coletivo de suas terras. Esperava-se que o trabalho fosse mais eficiente e a produção de alimentos crescesse rapidamente, ajudando assim a agricultura e a indústria a crescerem juntas e a prevenir a escassez de alimentos que havia prejudicado a indústria anteriormente. As comunas também disponibilizavam creches para crianças e lares para idosos, permitindo que os trabalhadores realizassem suas atividades. O apoio à política de coletivização foi obtido por meio de uma extensa campanha de propaganda. As pessoas eram incentivadas a contribuir como pudessem, batendo panelas para espantar os pardais das colheitas ou atirando neles. Milhões apoiaram com entusiasmo o Grande Salto Adiante no início, pois significava comida facilmente disponível nas cozinhas comunitárias, independente do trabalho individual realizado. A política também concedeu grande poder e influência aos funcionários locais no campo, que tinham o papel de gerenciar as comunas. Mao também queria que os trabalhadores agrícolas contribuíssem para a indústria sob o slogan "Andando com duas pernas". Os trabalhadores agrícolas foram recrutados das fazendas para trabalhar nas fábricas do campo. Agricultores inexperientes também estabeleceram fornos de quintal para produzir ferro e aço. De panelas a radiadores, tudo seria derretido, enquanto móveis de madeira e árvores virariam combustível. O plano era aumentar a produção anual de aço chinesa
de 5 milhões de toneladas em 1957 para 100 milhões de toneladas até 1962. No outono de 1958, muitos acreditavam que as coisas estavam indo bem. Contudo, o clima excepcionalmente bom daquele ano, que gerou altos níveis de produção agrícola, ocultava a realidade. No final do ano, alguns oficiais começaram a se preocupar com o excesso de otimismo dos trabalhadores rurais que comeram demais da colheita, deixando os estoques para o inverno e a primavera seguinte perigosamente baixos. Muitos também reconheceram que grande parte dos trabalhadores não tinha incentivo para trabalhar em comunas tão grandes e que problemas de transporte e fornecimento causavam dificuldades. Descobriu-se que o aço produzido pelos trabalhadores rurais era inutilizável e muito dele foi abandonado para enferrujar. Alocar tantos trabalhadores agrícolas nas fábricas causou uma escassez de mão de obra nas fazendas. Assustar ou atirar em pardais causou um grave desequilíbrio ecológico. Isso causou uma explosão na população de vermes e insetos que comem colheitas, agora sem predadores. O arado profundo foi outra política que prejudicou muito as colheitas. Em vez de plantar sementes na profundidade rasa normal, elas deveriam ser plantadas a 5 pés ou 1,5 metros de profundidade no solo, extremamente próximas umas das outras. O resultado foi que isso prejudicou severamente o crescimento das sementes devido à superlotação. Mao logo começou a falar em reduzir o Grande Salto para a frente. No entanto, a rivalidade política e a suspeita logo intervieram, com Mao ordenando purgas contra aqueles que criticavam sua política. Isso encorajou os funcionários locais desesperados a proteger suas posições, continuando a apoiar o Grande Salto para a frente, às vezes até mais fervorosamente do que antes. Portanto, apesar do fato de que a produção agrícola não havia se expandido, esses funcionários não ousavam questionar as ordens que exigiam que eles enviassem uma grande proporção do grão que restava para as cidades. Isso teve o efeito de uma terrível fome no campo, que se tornou ainda pior com as secas e inundações e nas colheitas de 1959 e 1960. As cozinhas comunitárias, onde o arroz havia sido distribuído gratuitamente em 1958, agora eram severamente racionadas, e nos piores casos, não havia nada disponível. Os trabalhadores que não cumprissem suas cotas não receberiam suas rações de comida, então aqueles que não conseguiam trabalhar morriam de fome. Relatava-se que as pessoas comiam tudo o que estava vivo ou crescendo que restava. Gansos, gatos, cães, reboco de cal das paredes e as folhas e cascas das árvores foram consumidos. Após a partida deles, as pessoas recorreram ao canibalismo e assassinato para saciar a fome extrema. Apesar da fome no campo, Mao continuou a exportar grãos para todo o mundo e recusou qualquer ajuda estrangeira para manter a face e convencer as pessoas de que seus planos estavam funcionando. À medida que o fornecimento de alimentos para as cidades começou a diminuir, a fome também atingiu as áreas urbanas. O número de mortos pelo Grande Salto adiante, na estimativa mais baixa, é dito ser de 18 milhões, enquanto as estimativas mais altas indicam que cerca de 45 milhões de pessoas morreram. Muitas pessoas dentro do Partido Comunista Chinês responsabilizaram Mao por essa catástrofe. Ele continuou como presidente do partido, mas por volta de 1962 outras pessoas tomaram muitas decisões sobre política e economia. As comunas foram reduzidas, a agricultura individual foi novamente permitida e os trabalhadores industriais receberam maiores incentivos para trabalhar duro. Mao, no entanto, permaneceu poderoso, sendo capaz de lançar a Revolução Cultural em 1966. O rei Leopoldo II e o Estado Livre do Congo. A cruel colônia do Congo. Entre 1885 e 1908, o rei belga Leopoldo II governou pessoalmente o Estado Livre do Congo, que também era conhecido como o Estado Independente do Congo, porque ele governava o Estado pessoalmente, ele tinha controle total de seus recursos e não tinha que responder a ninguém. Em 1865, o rei Leopoldo II sucedeu seu pai, o rei Leopoldo I, no trono belga.
A nação belga era jovem, criada após as revoluções de 1830. Recentemente havia se separado dos Países Baixos e foi reconhecida como uma monarquia constitucional e neutra. Durante o reinado de Leopoldo, a Bélgica teve grande desenvolvimento industrial e expansão colonial. Ele é lembrado principalmente como fundador e único proprietário do Estado Livre do Congo. A brutal exploração da população congolesa em sua busca por recursos como marfim e borracha é infame. O rei acreditava que sem uma colônia, um país jamais alcançaria significado histórico. Além disso, ele acreditava que uma colônia teria grande potencial econômico e poderia disseminar a civilização ocidental. Como um monarca constitucional, Leopoldo II não tinha poder real na Bélgica. Isso poderia oferecer a ele uma maneira de ganhar mais poder e enriquecer-se. Porém, seu governo discordou dele. Eles consideravam o colonialismo anacrônico, não estando interessados em perseguir esses sonhos. O rei sabia que não podia contar com o apoio deles e teve que pensar em outra maneira. Seus olhos estavam voltados para o Congo e a África subsaariana, que era em grande parte inexplorada em meados do século XIX, com apenas as áreas costeiras reivindicadas por países europeus. O rei Leopoldo II desenvolveu uma nova estratégia para obter o Congo. Em 1876, ele ajudou a organizar uma conferência geográfica em Bruxelas para legitimar suas operações. Lá, ele propôs a criação de uma holding chamada Associação Internacional Africana, depois conhecida como Comitê de Estudos para o Congo, e por fim, como Associação Internacional do Congo, a partir de 1879. A Associação Internacional do Congo forneceria uma fachada para suas atividades coloniais. Assim, ele teria uma plataforma reconhecida e filantrópica. Leopoldo tinha como missão suprimir o comércio de escravos no leste da África, garantir o livre comércio com a colônia e promover políticas humanitárias. Isso foi para distrair os críticos e justificar a ambição de Leopoldo no Congo. Em 1878, o rei conheceu Henry Morton Stanley, um jornalista e explorador que também viu grandes possibilidades econômicas na África. Stanley esteve no Congo entre 1874 e 1877. O rei decidiu contratá-lo para fazer o levantamento da área do rio Congo em 1879. Stanley tinha a missão de construir estradas, pontes, estabelecer postos ao longo do rio navegável e fazer tratados com os chefes congoleses. Sua exploração ocorreu sob o disfarce da Holding Company de Leopoldo, dedicada ao livre comércio e ao combate ao tráfico de escravos. Stanley retornou em 1882 após concluir tratados com mais de 500 chefes. Os chefes não compreendiam o que haviam assinado, recebendo apenas alguns metros de tecido ou enfeites em troca de colocar suas marcas nos misteriosos papéis, aceitando assim a bandeira da Associação do Congo. O rei Leopoldo II não foi o único a enxergar grandes oportunidades na África. Vários exploradores foram lá tentar reivindicar terras. Isso ficou conhecido como a Corrida pela África e levou à divisão da África na Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Leopoldo usou uma diplomacia habilidosa e astuta, jogando as grandes potências umas contra as outras. Ele conseguiu obter a bacia do rio Congo e mudar o nome do território para o Estado Livre do Congo. Agora ele era o governante absoluto da bacia, que era 8 vezes o tamanho da Bélgica. A Europa não conseguia fazer cumprir os acordos da conferência, que incluíam medidas para erradicar o comércio de escravos e proteger os direitos do povo local. Como a aplicação desses acordos era impossível, Leopoldo estava determinado a tornar o Congo lucrativo comercialmente. Assim, ele desconsiderou a proibição da escravidão. O mundo demandava borracha para a crescente indústria de bicicletas e automóveis, e grande parte do recurso foi encontrada no Congo. Os moradores locais foram forçados a coletar borracha, cumprindo cotas desumanas em condições adversas. Os nativos tinham que cortar as vinhas e cobrir seus corpos com a borracha e depois raspá-la para dentro dos cestos. Se as cotas não fossem cumpridas, consequências horríveis ocorreriam, como surras com chicote, mutilação ou morte.
Aqueles que se negavam a fornecer trabalho, borracha ou marfim tinham o mesmo destino. Leopoldo criou seu próprio exército privado, a Force Publique, para impor essas cotas e suprimir qualquer rebelião. Eles foram recrutados ou convocados de tribos em Ocongo, Zanzibar e África Ocidental Britânica. Como prova de que haviam matado um aldeão que não cumpriu sua cota, esses soldados eram obrigados a cortar as mãos para mostrar aos seus oficiais uma mão para cada bala usada. Isso ocorreu porque os oficiais estavam preocupados com o desperdício de munição na caça esportiva de animais. Medidas desesperadas foram tomadas, pois a quantidade de mãos cortadas poderia pagar por uma cota de borracha não cumprida. Havia até pequenas guerras entre aldeias para fornecer mãos suficientes, e os soldados as cortavam de aldeões mortos ou vivos. Leon Home foi o brutal administrador que estava encarregado da força pública. Conhecido por decorar seu canteiro com cabeças decepadas das vítimas, mantinha a forca do lado de fora de casa em Stanley Falls. Ao escolher maximizar seus ganhos econômicos de curto prazo, Leopoldo II esgotou os recursos e escravizou o povo. Ele conseguiu obter uma renda séria com isso e acumulou uma fortuna pessoal, mas isso não bastou para torná-lo rentável, sendo preciso mais investimentos. Em 1889 e 1895, o rei pegou dinheiro emprestado do seu próprio governo. Em troca, o governo poderia anexar o Congo em 1901. Naquele ano, o governo decidiu não aproveitar essa oportunidade e Leopoldo pôde continuar suas explorações. As atrocidades se tornaram cada vez mais claras a partir de 1890. Naquele ano, George Washington Williams, um ministro batista afro-americano, viajou pelo Estado Livre do Congo. Ele ficou chocado com o que viu e escreveu uma carta aberta ao rei, condenando o tratamento brutal dos locais. Ele afirmou que os crimes foram cometidos em nome do rei e, mesmo que nunca tivesse ido ao Congo, seria igualmente culpado. Infelizmente, Williams morreu no caminho de casa, então o rei não se sentiu compelido a investigar as acusações. Mas após esta carta, outros relatórios logo seguiram. Uma indignação pública no início de 1904, após revelações da imprensa europeia sobre o que realmente acontecia no Congo, gerou um movimento de protesto internacional. Escritores renomados como Arthur Conan Doyle e Mark Twain condenaram tais atos. Twain escreveu o panfleto Solilóquio do Rei Leopoldo e Doyle publicou O Crime do Congo em 1909, após apoiar a campanha por reformas. Joseph Conrad visitou a colônia do Congo, o que o inspirou a escrever o romance Coração das Trevas, e Leon Home pode ter sido a base para o personagem Kurtz. Estima-se que até 10 milhões de pessoas tenham morrido durante a existência do Estado Livre do Congo, o que era metade da população. Em novembro de 1908 acabou. O governo belga forçou o rei a encerrar seu domínio sobre o Estado Livre do Congo e entregá-lo à Bélgica. A partir de 15 de novembro de 1908, o Congo era uma colônia belga. O Pequeno Livro Vermelho da China. Citações do presidente Mao Tse-tung, 1964. Há livros que influenciaram a vida de centenas de milhões de pessoas ao longo da existência humana. O Pequeno Livro Vermelho de Mao, ou Citações do presidente Mao Tse-tung, foi um desses. Era um livro de declarações políticas e culturais baseadas nos discursos, escritos e pensamentos do líder comunista da China, presidente Mao Tse-tung. Mao foi o líder revolucionário chinês, que após liderar uma longa luta armada, ajudou a fundar a República Popular da China em 1949. Seu livro, Citações do presidente Mao Tse-tung, que ficou comumente conhecido como O Pequeno Livro Vermelho, foi ideia do general Lin Biao. Compilado pela equipe do Diário do Exército de Libertação Popular, publicado originalmente em 1964, o livro ajudou a promover ainda mais o culto à personalidade que cercava Mao e sua própria marca de comunismo, que se tornou conhecida coletivamente como maoísmo. O livro seria impresso a centenas de milhões e foi nomeado devido à sua capa vermelha viva e tamanho de bolso.
A ideia era que os fiéis do partido o carregassem consigo constantemente, para que estivesse sempre à mão para consultarem e se inspirarem. O slogan do livro era: "Trabalhadores do mundo unam-se", e em um momento na China, durante o que foi chamado de Revolução Cultural, era quase obrigatório carregar uma cópia. A Revolução Cultural Chinesa, liderada pelo presidente Mao, ocorreu de 1966 a 1976. Seu objetivo era livrar a China comunista de uma vez por todas dos demônios do capitalismo e das tradições imperialistas chinesas. A versão final do Pequeno Livro Vermelho continha 267 citações, cobrindo 25 tópicos como guerra e paz, unidade, disciplina, mulheres, crítica e autocrítica, imperialismo e correção de ideias erradas. Uma parte falava sobre ser um bom comunista e cidadão, ressaltando que um comunista deve ser altruísta, tendo os interesses do povo no coração. Ele deveria ter grandeza de espírito, mentalidade prática e perspicácia. Outra enfatizava como todos estavam envolvidos: intelectuais, estudantes, soldados e o camponês médio deveriam se envolver em trabalho político e estudar marxismo e leninismo. Inicialmente foi distribuído apenas aos principais oficiais para feedback. Posteriormente, uma versão ampliada foi entregue ao Exército de Libertação do Povo. Finalmente, em 1965, centenas de gráficas foram estabelecidas em toda a China, disponibilizando-o para as massas. O Pequeno Livro Vermelho, uma versão simplificada dos escritos de Mao, ajudou camponeses e trabalhadores a compreenderem suas ideias, ampliando a doutrinação do culto à personalidade de Mao e da ideologia comunista. As autoridades esperavam que todos os cidadãos leais possuíssem uma cópia, não apenas a carregando sempre, mas lendo-a ativamente todos os dias para inspiração e orientação em todos os aspectos do dia a dia. Desrespeitar ou citar erroneamente o livro poderia te colocar em apuros. O livro foi promovido em países comunistas, mas foi proibido na União Soviética nos anos 60, quando as relações entre China e União Soviética se deterioraram. Após a morte de Mao em 1976, seus sucessores tentaram desencorajar o livro e seu ensino maoísta. Operação Valquíria. O plano para matar Hitler. 20 de julho de 1944. Segunda Guerra Mundial. Alemanha nazista. O pátio do edifício do Alto Comando em Berlim. Na manhã de 21 de julho de 1944, em um pátio iluminado por faróis de um caminhão do exército, um coronel de 36 anos foi colocado diante de um pelotão de fuzilamento para ser executado por alta traição. Justo antes de ser baleado, ele gritou desafiadoramente: "Viva a nossa sagrada Alemanha!" Então quem era esse homem? Seu nome era Klaus von Stauffenberg e, além de ser um oficial do exército alemão, ele também era um herói de guerra, tendo recebido a Cruz de Ferro de primeira classe. Ele também era de sangue nobre, ostentando o grande título de Conde de Stauffenberg, sua família sendo uma das mais antigas e distinguidas famílias aristocráticas católicas do sul da Alemanha. Stauffenberg participou das campanhas polonesa, francesa, russa e norte-africana no início da guerra. Ele também foi o homem que quase assassinou Adolf Hitler. Hitler já havia sobrevivido a várias tentativas de assassinato antes disso, mas essa seria a última. Stauffenberg tinha opiniões ambivalentes sobre Hitler. Por um lado, ele achava que Hitler era um bom líder militar e ficou impressionado com a compreensão dele sobre estratégia bélica. E ele também pensava que poderia salvar a Alemanha dos perigos corruptores do comunismo. Mas ele tinha sérias dúvidas sobre suas políticas sociais que iam contra suas fortes crenças católicas, cristãs e políticas. Stauffenberg acreditava que a Segunda Guerra Mundial era desnecessária e que o conflito poderia ter sido evitado. Essa visão foi logo reforçada conforme a guerra progredia. Foi abordado pela primeira vez para se juntar à resistência alemã, já em 1940, mas ele recusou por lealdade ao juramento que fez de obedecer ao cargo do Führer que Adolf Hitler ocupava.
Nesta fase, ele se sentiu obrigado por honra a não se envolver com a resistência. Mas ele se desiludiu ainda mais com o que viu quando participou da invasão da Rússia em 1941 e ficou particularmente enojado com o tratamento violento da população judaica pela SS. Em 1942, ele se encontrava regularmente com opositores de Hitler e começava a aceitar a ideia de que a remoção de Hitler era a única maneira de salvar a Alemanha. Stauffenberg foi enviado à Tunísia para integrar o Afrika Korps e lutar na campanha do norte da África. Em abril de 1943, sua unidade foi atacada por um caça-bombardeiro da Força Aérea Real e ele ficou gravemente ferido, perdendo um olho, a mão direita, 2 dedos da mão esquerda e sofrendo danos nas pernas. Ele passou 3 meses em um hospital alemão se recuperando dos ferimentos. Após se recuperar, Stauffenberg foi designado para o escritório do general Friedrich Olbricht, em Berlim, pois não podia mais atuar em combate. Olbricht era o chefe do escritório-geral do Exército. Entre as muitas coisas em que seu escritório trabalhou, Olbricht deveria desenvolver o plano de contingência, Operação Valkyria. Isso seria usado em caso de levante interno ou agitação, o que se tornava possível com a Alemanha perdendo a guerra. A resistência alemã percebeu que poderia usar este plano para mobilizar o exército de reserva e suprimir o governo nazista, enquanto os conspiradores assumiam o controle. Para que o plano funcionasse, Hitler tinha que estar morto, e isso permitiria a ativação da Operação Valkyria e a falsa prisão de seu círculo íntimo, incriminando-os como se fossem os líderes de uma tentativa fictícia de golpe. Então, os verdadeiros conspiradores formariam um governo mais aceitável para os aliados, com o qual eles então esperavam poder negociar uma paz razoável. Stauffenberg foi crucial para o funcionamento do plano, pois suas novas funções incluíam participar de reuniões regulares com Hitler e seu alto comando. Então, um plano foi formulado com Stauffenberg e seu crescente grupo de conspiradores, que ele teria uma bomba com um temporizador de 10 minutos escondida em sua pasta entre seus papéis. Eles planejaram não apenas matar Hitler, mas também seus 2 comandantes mais próximos e poderosos ao mesmo tempo, Reichsmarschall Hermann Göring e Reichsführer Heinrich Himmler. Mas isso se mostrou impraticável, então, em 20 de julho de 1944, colocaram seu plano em ação. Stauffenberg participou de uma conferência no quartel-general de Hitler, o Complexo Covil do Lobo, na Prússia Oriental. O plano original para a conferência era que ela seria realizada em um bunker subterrâneo seguro de concreto, mas no último minuto, talvez por causa do calor extremo daquele dia de verão, decidiu-se realizar as reuniões do dia em uma sala de conferências mais espaçosa, acima do solo e bem ventilada. Cerca de 20 pessoas participaram, incluindo Hitler. Stauffenberg já havia acionado o fusível quando entrou na sala de conferências. Ele colocou a pasta sob a enorme mesa de conferência de carvalho, que todos se reuniam em volta, enquanto Hitler indicava diversos mapas. Uma ligação telefônica pré-arranjada deu a Stauffenberg a desculpa necessária para sair da sala imediatamente. Às 12h42, a bomba explodiu, destruindo totalmente a sala de conferências, derrubando paredes, desabando o teto e iniciando pequenos incêndios. O estenógrafo da reunião morreu na hora. 3 oficiais morreram alguns dias depois devido aos seus ferimentos. Vários outros também se feriram. Stauffenberg e seus aliados não sabiam, mas Hitler sobreviveu à explosão, embora com o braço direito gravemente ferido. Disseram que suas calças foram arrancadas pela explosão, mas na verdade elas foram rasgadas em pedaços. Stauffenberg, crendo que Hitler havia morrido, deixou o Covil do Lobo e voou de volta a Berlim, ordenando o início da Operação Valkyria. Unidades do Exército de Reserva Alemão foram mobilizadas e assumiram o controle de estações de rádio, centros telefônicos e prédios governamentais-chave. Havia relatos conflitantes sobre o estado de Hitler após a explosão. O Exército de Reserva, acreditando que Hitler estava morto, prendeu os principais membros do governo nazista, pensando que reprimiam um golpe quando na verdade o ajudavam sem querer. O major Otto Ernst Remer
foi encarregado de prender o ministro da propaganda, Joseph Goebbels. Porém, a verdade foi revelada quando Goebbels deu o telefone a Himmler e ele escutou a voz de Hitler. Percebendo que havia recebido ordens de amotinados, Himmler foi ordenado por Hitler a esmagar a trama. O plano dos conspiradores era brilhante e simples, mas rapidamente fracassou quando Hitler se revelou vivo e a verdade veio à tona. Todos os envolvidos foram rapidamente reunidos, incluindo Stauffenberg, que foi preso após um breve tiroteio onde foi ferido no ombro. O general de divisão Friedrich Fromm, apoiador silencioso do golpe, traiu-os após seu fracasso. Stauffenberg e outros 3 oficiais envolvidos, Quirnheim, Ulbricht e Werner von Haaften, foram rapidamente julgados por um tribunal militar e fuzilados no pátio do bloco Mengler. Isso contrariou as ordens de Hitler de prender os conspiradores vivos, possivelmente para ocultar o envolvimento de Fromm no golpe. Poucos conspiradores escaparam da captura e muitos preferiram o suicídio a enfrentar tortura e humilhação nas mãos da Gestapo, a temida polícia secreta. Então, após julgamentos simulados apressados que ironicamente eram chamados de Tribunal do Povo e falsos tribunais militares, estima-se que quase 5.000 alemães foram executados por seu envolvimento direto ou indireto na trama. Eles foram executados por vários meios: enforcamento, guilhotina, fuzilamento e até estrangulamento. O irmão de Stauffenberg foi um dos lentamente estrangulados até a morte em uma prisão de Berlim em agosto. Desde a guerra, ruas, escolas e edifícios foram nomeados em homenagem a Stauffenberg, em reconhecimento ao sacrifício que ele fez para livrar a Alemanha do tirano, que era Hitler e os nazistas. Um dia na vida de Stalin. Joseph Stalin, originalmente Ios Bessariones de Dzhejo-Yagashvili, nasceu na pequena cidade georgiana de Gori em dezembro de 1878. Ele cresceu pobre, mas se destacou na escola. Após uma breve passagem por um seminário, Joseph se interessou pela política socialista. Inspirado pelos escritos de Karl Marx, Vladimir Lenin, que conheceu pela primeira vez em 1905 em uma conferência bolchevique em Tammerfors, Finlândia, tornou-se membro do Comitê Central Bolchevique até 1912. Isso abriu caminho para ele desempenhar um papel-chave na revolta bolchevique de 1917, que provocou o fim da Rússia tsarista e finalmente levou à criação da União Soviética em 1922. Após a morte de Lenin em 1924 e a subsequente luta pelo poder, foi Stalin quem emergiu vitorioso, governando a União Soviética com punho de ferro até sua morte em 1953. Estima-se que Stalin foi responsável pela morte de 6 a 20 milhões de pessoas, de acordo com diferentes estudiosos. Stalin é, portanto, considerado um dos ditadores mais impiedosos e notórios do século XX. Apesar da brutalidade do seu regime e da violência contra aqueles sob sua autoridade, Stalin foi um aliado crucial na luta contra a Alemanha nazista. Sem o papel da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, é muito provável que os aliados teriam falhado em sua tentativa de libertar a Europa das potências do eixo. Com o início da chamada Grande Guerra Patriótica, Stalin aumentou significativamente sua jornada de trabalho. De acordo com o marechal de campo Georgy Zhukov, Stalin trabalhava até 15 horas por dia e assumiu não menos que 5 posições de liderança. Esses papéis responsáveis incluíam comandante supremo, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista de toda a União, presidente do Conselho de Comissários do Povo da União Soviética, chefe do Comitê de Defesa do Estado e comissário do Povo para a Defesa. Ciente do crescente estresse sobre o comandante supremo, Zhukov foi habilmente capaz de avaliar o humor de Stalin. Quando ele tragava profundamente seu cachimbo, significava que estava de bom humor. Porém, se Stalin não acendesse seu cachimbo quando estivesse sem tabaco, era um sinal de fúria iminente. Esse entendimento permitiu a Zhukov lidar com Stalin de uma forma que os outros generais não conseguiam. Acredita-se que Stalin sofria de insônia e não era uma pessoa que acordava cedo.
Ele costumava dormir vestido em uma cama de acampamento militar em sua residência pessoal, a Dasha Kuntsvu. Ele costumava levantar por volta das 11 da manhã, a menos que houvesse emergências que exigissem sua atenção imediata, para obter os primeiros relatos sobre o progresso da guerra. Stalin tomava um café da manhã leve antes de passar várias horas trabalhando, o que envolvia receber relatórios, emitir ordens e conduzir reuniões em sua casa em Kuntsvo ou no Kremlin. Ele recebia atualizações de seus plenipotenciários da Stavka, que supervisionavam diretamente o esforço de guerra, 2 vezes ao dia, ao meio-dia e às 9 da noite. A falha em apresentar esses relatórios resultava em duras repreensões do líder supremo, incluindo ameaças à posição no governo e até mesmo às vidas dos responsáveis. Nas primeiras horas da noite, Stalin ia para o seu escritório, conhecido pelos insiders do regime como o Pequeno Canto, que ficava no 2º andar do Kremlin. A partir daqui, ele conduzia sessões do Gabinete de Defesa do Estado, o Comitê de Defesa do Estado Soviético, comparável a um gabinete de guerra. As sessões se estendiam por horas, algumas vezes até tarde da noite. Esse era um momento especialmente tenso do dia para os subordinados de Stalin, militares e civis. A paranoia do ditador piorou cada vez mais ao longo de seu reinado. O acesso ao Pequeno Canto era estritamente controlado. Era proibido portar armas e todos, independente da patente, deviam carregar seus documentos de identificação. Os visitantes eram incentivados a não discordar de Stalin, evitar conversas fiadas e sair rapidamente após dar seu relatório. A ameaça de prisão era constante. Após um árduo dia de trabalho, Stalin costumava convidar outros membros de alto escalão do regime para jantar com ele em Kuntsvo, geralmente seguido de um filme. Esses não eram o tipo de convites que poderiam ser recusados. Após permitir que seus homens retornassem para casa para descansar por algumas horas, Stalin terminava o dia lendo livros antes de dormir de madrugada. Enquanto Stalin tinha o luxo de não ter que se levantar até tarde no dia, muitos membros do regime não eram tão sortudos e tinham que estar prontos para trabalhar nas primeiras horas, para garantir que o Estado funcionasse sem problemas. O controle de Stalin sobre a vida de seus subordinados, incluindo generais, era tão abrangente que muitos tinham até horários fixos para dormir. Alexander Vassilevsky, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Soviéticas e vice-ministro da Defesa, por exemplo, foi informado que tinha que estar dormindo entre as 4 da manhã até as 10 da manhã. Stalin ligava para ele pessoalmente nesses horários para garantir que suas ordens eram seguidas. A carga de trabalho de Vassilevsky era tão extensa que ele foi forçado a ordenar que sua equipe mentisse para Stalin, dizendo que estava descansando, quando na verdade estava tentando trabalhar horas extras. Nos primeiros anos da guerra, enquanto ainda havia uma séria ameaça de derrota pelos alemães, Stalin não era um grande bebedor. Ele também incentivava muito a sobriedade em seus funcionários. A partir de 1943, no entanto, isso começou a mudar, e os jantares quase noturnos de Stalin se tornaram eventos cada vez mais embriagados, especialmente para seus homens. Esses eventos geralmente começavam no final da tarde, quando os magnatas de Stalin recebiam convites para jantar com ele. Como antes, esses convites não podiam ser recusados. Nas próximas 6 horas ou mais, os associados de Stalin eram incentivados a beber excessivamente. Stalin participou da bebida, embora suas bebidas fossem frequentemente diluídas por recomendação médica. Esses eventos não eram divertidos para os funcionários soviéticos. Uma única palavra errada poderia colocar eles mesmos ou suas famílias em perigo. Na verdade, o estadista Anastas Mikoyan afirmou que Stalin nos forçava a beber para soltar nossas línguas. A situação se tornou tão grave que alguns dos homens estavam dispostos a arriscar a ira de Stalin e tentar manter algum grau de sobriedade através de táticas, como sair sorrateiramente da sala para cochilar ou pedir para as garçonetes servirem água colorida em vez de vinho. Foi nessa atmosfera que grande parte dos negócios do Estado soviético foi realizada. Ao longo da noite, Stalin continuaria a emitir ordens, receber mensagens e até aprovar execuções, se necessário. Segundo o Marechal de Campo Zhukov,
Muitas decisões sobre as forças armadas e a segurança da União Soviética eram regulamentadas nessas reuniões não oficiais, já que o grupo era composto principalmente pelos oficiais de mais alta patente da União Soviética. Geralmente, por volta das 2 da manhã, Stalin sugeriria assistir a um filme, às vezes mais de um. É conhecido por ter preferido westerns, filmes de detetive e de gangster. Depois disso, ele ocasionalmente sugeria outra mordida, fazendo com que seus oficiais exaustos e ressacados muitas vezes chegassem em casa só depois do amanhecer. Como nos anos anteriores, Stalin terminaria seu dia lendo livros antes de finalmente adormecer. Esse estado de coisas continuou até 1º de março de 1953, quando Stalin sofreu um derrame massivo. Ele persistiu por vários dias antes de finalmente falecer na noite do dia 5. Após a preparação adequada, seu corpo foi então exibido no famoso Salão das Colunas, para que os enlutados de toda a União Soviética pudessem visitar. O trem pessoal de Hitler, o Führer-Sonderzug, durante a ocupação de Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler precisava de um meio de transporte para viajar pela Europa e de um quartel-general móvel. A resposta dele? Um trem. Hitler começou a usar seu trem pessoal em janeiro de 1939, após encomendar vagões feitos de aço soldado entre 1937 e 1939, cada um pesando mais de 60 toneladas. Alguns meses depois, em agosto, as autoridades ferroviárias alemãs, a Reichsbahn, batizaram a versão de guerra do trem como Führer-Sonderzug, ou Quartel-General do Führer, posteriormente codinomeado América. Após a substituição da maioria dos codinomes dos trens militares alemães, em 1 de fevereiro de 1943, ele foi renomeado para Brandenburg. O trem especial do Führer, chamado Führer-Sonderzug, foi usado para visitar várias frentes de batalha e teatros de guerra na Alemanha, Polônia, Itália e França. No entanto, o próprio trem é envolto em mistério. Nunca saberemos exatamente a composição do trem, pois após cada viagem toda a documentação era destruída, para não ser usada contra os nazistas. Ademais, o vagão pessoal de Hitler foi explodido em 27 de abril de 1945 por seu fiel funcionário, Julius Gregor Schaub. Porém, dados vazados de junho de 1941 e registros da Reichsbahn nos dão uma noção de sua composição básica. O Führer-Sonderzug foi reorganizado ocasionalmente durante sua existência. Consequentemente, teria medido entre 300 e 430 metros de comprimento e teria tido de 10 a 16 componentes. Os primeiros componentes foram as 2 locomotivas, seguidas por um vagão de plataforma Flakwagen, projetado para parecer um vagão de carga normal, mas com 2 armas antiaéreas em cima. Um porta-bagagens seguia o Flakwagen e então, atrás disso, estava o vagão pessoal de Hitler, o Führerwagen. O vagão de Hitler deve ter sido considerável, pois consistia em 2 antecâmaras em cada lado, um quarto, banheiro, chuveiros, sala de estar e 3 quartos para convidados. Em seguida, estava o Befehlwagen, o carro de comando, onde os oficiais de gabinete de Hitler trabalhavam. A primeira metade do vagão tinha uma sala de conferências com mapas e 3 telefones. Já a segunda possuía 4 salas funcionando como centro de comunicações e decifração, contendo centrais telefônicas, transmissor de rádio e receptor de código Morse, permitindo que Hitler recebesse informações cruciais em movimento. Em seguida, estava o grande vagão de comando iluminado, quartéis para os 22 soldados da guarda pessoal SS de Hitler e o serviço de segurança do Reich, seguido pelo vagão de jantar, 2 vagões de hóspedes e o de banho. Seguiram-se outro vagão de jantar, 2 vagões de quarto para a equipe e o Pressewagen, que abrigava o chefe de imprensa de Hitler, Dr. Otto Dietrich, e sua equipe. A propaganda era crucial para o controle de Hitler sobre a Alemanha e era essencial que a imprensa o acompanhasse. Os 2 últimos vagões eram um de bagagem e o Flakwagen. Quando Hitler desejava viajar de trem, ele tinha que dar até 2 horas de aviso prévio, pois geralmente era mantido no depósito de manutenção de Tempelhof, em Berlim.
A rota e paradas eram mantidas no mínimo absoluto, e apenas poucos funcionários de confiança sabiam para onde o trem iria. Policiais patrulhavam pequenas partes da linha férrea para impedir tentativas de assassinato, como explodir o trem pelos aliados ou outros. Os vagões especiais alemães, muitas vezes, seguiam ou precediam o trem do Führer para confundir os inimigos. Qualquer estação em que o trem parava era fortemente vigiada, com a plataforma esvaziada de todas as bagagens e contêineres. A polícia ferroviária guardava todas as entradas e saídas, e o comandante do serviço de segurança do Reich de Hitler, Johann Rathenhuber, era o chefe da polícia ferroviária durante a viagem. Antes de cada viagem, o Führer Sonderzug era minuciosamente revistado em busca de explosivos ou armas. No final, todos os registros da viagem, como notas, ordens, horários e documentos, eram recolhidos e destruídos para ocultar o histórico do trem. No trem, Hitler consultava seus conselheiros às 10 da manhã em seu Bafelswagen. Ele passava a maior parte do dia supervisionando o trabalho de seus funcionários passageiros. Poucas de suas ordens sobreviveram, mas sabemos que ele tinha uma política rigorosa contra fumar dentro dos vagões. Entre 1939 e 1940, Hitler surgia nas janelas do trem durante as paradas. Cumprimentar e saudar multidões de apoiadores reforçou eficazmente seu culto à personalidade em toda a Alemanha. Por outro lado, havia pouco que o serviço de segurança do Reich de Hitler poderia fazer se um assassino surgisse do mar de mãos e apontasse uma arma ou atirasse uma granada pela janela. Consequentemente, essa prática foi eliminada e ele manteve as cortinas de seu carro fechadas nos estágios finais da guerra. Assim, as cortinas se fecharam sobre os inúmeros judeus deportados para campos de concentração e as sômbrias ruínas da antes orgulhosa infraestrutura alemã, devastada pelos bombardeios aliados. Após a campanha dos Balcãs em 1941, o trem deixou de ser classificado como a sede móvel de Hitler, embora ele ainda o usasse muito para viajar pela Alemanha e para suas diversas sedes durante o restante da guerra. Sempre que Hitler ia em seu trem particular, seu carro e avião seguiam de perto, prontos para levar o Führer embora a qualquer momento. Em 24 de outubro de 1940, após uma reunião improdutiva com o general espanhol Franco em Hendaye, Hitler viajou para a estação ferroviária de Montois para encontrar o marechal francês Pétain. Foi no vagão de jantar do Führer Sonderzug que o Führer e Pétain discutiram pela primeira vez uma colaboração estatal entre a França de Vichy e a Alemanha nazista. Pétain anunciou publicamente sua colaboração 6 dias depois. Em 27 de agosto de 1941, Benito Mussolini, primeiro-ministro da Itália e aliado da Alemanha, reuniu-se com Hitler em Anlage-Zug para discutir a campanha na União Soviética. Os dois homens foram de trem para um local com 2 túneis reforçados, construídos a 30 quilômetros de distância entre si. Os túneis, finalizados naquele verão por centenas de poloneses do campo de concentração, se ajustavam perfeitamente aos trens especiais e podiam ser fechados durante ataques. O trem especial de Hitler estava no túnel Streisand e o de Mussolini em Stepina. Hitler não saiu do trem. Cada túnel tinha 480 metros de comprimento, 8,3 metros de largura e 12 metros de altura. Eles foram reforçados com 2 metros de concreto sólido, visando resistir a um pesado bombardeio aéreo até a chegada do suporte. Surpreendentemente, os enormes e caros túneis do bunker seriam usados apenas 2 vezes pelo Führer durante a guerra. A segunda vez com Mussolini em outubro, 2 meses depois. Durante a guerra, houve várias tentativas de assassinar Hitler, mas uma que nunca se concretizou foi o plano britânico de bombardear o Führer Sonderzug. Executivos de operações especiais britânicos, com treinamento extensivo em explosivos, estavam confiantes em poder explodir o trem com sucesso. Porém, o plano nunca se realizou, sendo considerado inviável devido aos extensos preparativos de Hitler antes de viajar em seu trem. Sua rota era imprevisível demais para os britânicos bombardearem um local estratégico. As estações só eram informadas de sua chegada minutos antes, e ele viajava em horários irregulares para despistá-los. Um assassino bem-sucedido,
precisaria de acesso secreto e imediato a informações privilegiadas, além de evitar a vigilância dos guardas ferroviários. Após a rejeição dessa ideia, um plano breve foi adicionar 768 gramas de um suposto veneno para os olhos à água da cozinha do trem. Era uma substância letal que só mostraria seus efeitos após quase uma semana e não tinha cura. O assassino seria um estrangeiro recrutado para lavar os vagões do trem, que encontraria uma chance de colocar veneno no tanque de 540 litros de água do vagão de jantar privado de Hitler. Enquanto comida e bebidas dos passageiros eram minuciosamente verificadas, o Serviço de Operações Especiais britânico acreditava que a água da torneira não era. Portanto, dado que Hitler gostava de beber chá, é provável que não notasse se a água estivesse envenenada ao misturá-la com leite. Contudo, isso foi logo considerado muito difícil. A derradeira jornada de Hitler no Führersonderzug ocorreu em 16 de janeiro de 1945, quando o líder nazista partiu de seu QG em Albershausen, rumo a Berlim. Embora Hitler tenha tentado destruir o trem, ordenando que a SS o explodisse, seus 2 vagões de aço sobreviveram à guerra. Eles foram divididos entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que os devolveram nos anos 1950. O chanceler alemão Konrad Adenauer usou algumas partes para seu próprio trem, e outros pedaços foram utilizados até 1990, antes de serem finalmente aposentados. Vagões remanescentes ainda podem ser vistos atualmente em museus pela Alemanha,